Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos abrir em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Leremos do verso 34 ao verso 39. Mateus 10, de 34 a 39. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sora. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor, sabemos, ó Deus, que é um texto onde o Espírito Santo do Senhor precisa ficar muito à vontade no nosso meio. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor abra a oração dos irmãos, a mente, e as mentes, ó Deus, estejam ativas à mente do Senhor. Para que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa trazer aquela mensagem que o Senhor tem preparado nessa noite para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Tantos estão aqui no templo fisicamente, como estão na internet nesse momento. E verão depois essa mensagem através da internet. E o Senhor, meu Deus, possa ter liberdade, plena liberdade, a falar a oração de cada um. Pois a Tua palavra está sendo lida, e quando a Tua palavra é lida, o Senhor fala conosco. Nós iremos nisso. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos terminando o ano, findando aí já o 2018, e nós vivemos em um mundo onde cada vez que passa a gente vê mais corrupção, mais o agir do pecado na vida do ser humano, e poucos têm às vezes parado para atentar do que é o Evangelho, para perceber o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é muito mais de vir a uma igreja. O Evangelho de Cristo é muito mais de fazer parte de uma congregação, seja ela qual for a denominação. E às vezes no decorrer do ano, nos afazeres do dia a dia, nas lutas no trabalho, dentro de casa, em várias situações da nossa vida, e às vezes a gente vai passando a vida, vai deixando, vai levando, vai passando, e às vezes nós percebemos, ou paramos para pensar, e o Evangelho significa para nós, a razão do Evangelho. Nós lemos um texto onde Jesus deixa muito claro, e Ele veio não para trazer paz. Às vezes eu li esse texto e ficava assim, meu Deus, o Senhor veio para a terra e para trazer confusão no meio da família, para trazer briga no meio do pessoal, como é que é isso? E o capítulo 10, a partir do verso 34, onde nós lemos, ele começa esse texto, mas lá no versículo 1, ele manda seus 12 discípulos para ir passando nas cidades e passando nas vilas, curando os enfermos, todo qualquer tipo de enfermidade, expulsando os demônios. Lá no versículo 5, ainda desse mesmo capítulo 10, ele dá instruções aos seus discípulos de como proceder, de como agir, quando passasse naquelas cidades, quando passasse naquelas vilas. E nesse versículo 34,
Jesus nos dá algumas demandas nesses versículos que nós lemos, e nós vamos falar 3 demandas nessa noite. O versículo 34 diz assim: não penseis em vir trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Se quisermos ser cristãos, precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Se estamos pensando que o cristianismo é uma religião e veio trazer paz, conforto dentro das nossas casas, do nosso trabalho, às vezes nós estamos enganados. Embora seja uma religião, Jesus trouxe paz entre nós e Deus, e com isso, às vezes entre nós e outro irmão, gera muita confusão nas nossas casas, porque muitos, às vezes, não aceitam a conversão de um pai, a conversão de uma mãe, a entrega total de um filho a Jesus Cristo. E quando Jesus disse assim: eu vim não para trazer paz, e sim confusão, é nesse sentido. Às vezes muitos lares têm confusão. A gente vê hoje aí vários países onde há uma perseguição grande entre os cristãos, marido entregando a esposa, esposa entregando o marido, entregando o filho para poder ali ser decapitado por amor, por ele entregou a vida a Jesus, e por amor a Jesus ele não nega a Jesus. Então esse versículo, onde ele diz: eu vim não trazer paz, mas eu vim trazer espada, é nesse sentido de que nós temos que ter consciência de o que é ser cristão, é muitas das vezes a gente ter essa luta e a gente não negar a Jesus. E através das nossas atitudes, principalmente no trabalho, através de uma proposta ilegal, às vezes no trabalho, através de uma cantada, de um chefe para uma moça, ou de uma moça para um rapaz, e antes era só os homens dando em cima das mulheres, hoje já está quase meio a meio, né? Então, quando a gente recebe uma cantada dessa, quando a gente recebe uma proposta indevida, e a gente diz não, a gente não está negando a Jesus. A gente está realmente cumprindo o nosso principal motivo de vir à casa de Deus e de entregar oração a Jesus. É de não negar a Cristo. Porque muitas das vezes nós vamos ser perseguidos. Muitas das vezes nós vamos ser perseguidos. E muitas das vezes não é nem dos de fora, é os da própria casa. Então, nesse texto, ele traz algumas demandas, e a primeira é essa: você está disposto a viver uma vida, você está disposto a viver uma vida de santidade, uma vida onde Cristo se agrada com o seu dia a dia? E é isso que Jesus reivindica de mim e de você. Quando ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, ele está dizendo, é para você se levantar contra esse mundo. Ele está dizendo, é para você se levantar contra essas propostas indevidas, contra essas propostas e não o dizem com um servo de Deus, e você dizer não. Você ter coragem de dizer não. Às vezes, para quem está namorando, um namoro onde ele não vai deixar a levar esse namoro a um ponto onde Deus tem que virar as costas, ou você está trabalhando, às vezes você chega em uma situação do seu serviço, aonde você vai fazer alguma coisa que seu patrão mandou, ou seu chefe está te ordenando, e você sabe, é uma coisa que não aprova a Deus. É nesse sentido que Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Aí, nós estamos terminando um ano. Se nós refletirmos sobre como é que nós levamos esse ano, e os outros, será que nós nos comportamos do jeito que agradou a Jesus? Será que nós nos comportamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, em várias situações de negócios, de decisões, nós nos comportamos como uma forma de agradar-se a Deus, aonde nós estamos virando e dizendo não,
Isso eu estou dizendo não, porque Jesus não veio para trazer paz. E se eu concordar com isso, eu estou em paz com o meu patrão, eu estou em paz, mas eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou fazendo uma falcatrua, eu estou enganando, eu estou roubando, ou eu estou adulterando. Como é que foi o nosso ano? Como é que foi a nossa vida? Essa noite é uma noite mais de reflexão. É uma noite da gente parar, fazer um balanço, ou um balancete de como é e foi a nossa atitude, como é que nós temos agido. Quando nós deitamos no nosso travesseiro, o Espírito Santo tem nos incomodado em alguma coisa? Nós temos vivido de uma forma que nós temos agradado a Deus imensamente? O Espírito Santo tem nos incomodado e nós temos ignorado? Jesus disse, eu não vim trazer paz. Não, e ele não veio trazer paz, ele trouxe paz, como eu já falei, vou repetir, paz nossa com Deus. E com isso, paz nossa com o próximo. Possamos ter paz com o próximo, mas não com coisas erradas, não com falcatruas. E é isso que Jesus nos fala. Quando ele disse não veio trazer paz, ele não, olha, eu não estou querendo dizer que Jesus não trouxe paz de nenhum tipo. Não é isso. Quando o texto diz, eu não vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada, ele trouxe a paz da gente com Deus. Isso nós devemos deixar bem claro e não podemos esquecer. Essa é a primeira coisa que temos que esclarecer de Cristo. Como já disse, ele traz paz. Como pelo sacrifício na cruz, eu posso ter comunhão com Deus e com o próximo. Mas isso está muito longe. Isso está muito longe de querer transformar Jesus numa pessoa que veio ao mundo para resolver todos os problemas do mundo, estabelecer um reino de paz. Pelo menos não foi isso que ele veio fazer na primeira vinda dele. Pelo contrário. Ele diz, eu vim trazer espada. E Jesus não quer dizer com isso. Eu vim trazer espada. E ele não quer dizer com isso. Quando Jesus disse, eu vim trazer espada, ele não disse que devemos amar ou nos armar e lutar com violência, lutar contra o resto do mundo. Não é isso que Jesus veio dizer. Ele não disse que devemos, ele não disse que veio trazer uma religião fundada na violência. Como existem muitas religiões, a gente vê algumas aí, o cara está com uma faca no pescoço. Ou ele nega Jesus e entra na religião dele, ou ele é morto. E quando Jesus disse, eu não vim trazer paz, e sim espada, não é esse tipo de religião que Jesus veio mostrar para a gente. Ele não ia dizer isso. Como ele também não veio dizer que nós devemos usar a espada ou arma para converter os infiéis à força. De maneira nenhuma está dizendo isso. E Jesus está querendo dizer, ou eu não vim trazer paz, eu não pensei se trouxe paz à terra, e não vim trazer paz, mas espada. Jesus está querendo dizer com isso. Por causa dele, haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades, até países, e a pessoa seria motivo de, o nome de Jesus seria motivo de polêmica, inimizades, debates. A razão disso tudo é a apresentação que Jesus faz de si mesmo. Às vezes a gente frequenta a igreja há anos, e às vezes nós não entendemos ainda o que Jesus diz de si mesmo. Jesus não disse que ele foi um profeta e veio à terra. Jesus se apresenta como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Criador de todas as coisas, como Deus verdadeiro, Deus ressurreto. Jesus se apresenta, isso gera polêmica, muitas vezes, quando as pessoas às vezes sabem que nós somos cristãos, somos crentes, por às vezes não aceitar que nós somos salvos. E Jesus, ele veio à terra, e Jesus se apresentou como Deus para salvar a mim e a você, quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Cristo. Por isso, às vezes, diz, eu não vim trazer paz. Porque Jesus ele apresenta um fato muito polêmico. Imagine, um homem chega, o pessoal já conhecia, e diz ali, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Ô, gente, precisa conviver, precisa ter muita comunhão, para a gente poder não
não abrir mão disso. Mas Jesus, ele não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos crer nisso. E quando nós cremos nisso, nós deixamos de fazer muitas coisas que nós temos feito. Às vezes, se a gente for parar para refletir, nós fizemos esse ano, tem muitas coisas, e se nós tivéssemos realmente crido, e Jesus é o Filho de Deus, e Jesus ressuscitou, é o Deus ressurreto, está sentado ao lado do Pai, à direita de Deus, e está nos vendo todos os dias. Eis, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, diz o Senhor. Às vezes nós deixaríamos de fazer determinadas coisas. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Quem é Jesus para você? O que Jesus tem sido, e Jesus representa, e Jesus tem representado para você. A espada que Cristo veio trazer não é para que seus seguidores firam o mundo. Por incrível que pareça, essa espada, pelo qual seus seguidores serão feridos, a pessoa de Jesus provoca isso, por causa das suas demandas radicais. A forma como ele se apresenta, o Filho de Deus, pelo qual, através dele, e mais ninguém, existe a salvação. Esta espada, portanto, é o resultado de quem é Jesus, é tão profunda e ela inclui, inclusive, ela corta laços familiares. Eu vim a usar divisão entre o homem e seu pai. Existe uma relação mais herida entre o pai e o filho? Nós amamos nosso pai, nós amamos nosso filho, mas o que Jesus está dizendo aqui, é se nós tivermos que decidir entre o nosso pai, ou entre o nosso filho e Jesus, nós temos que decidir para Jesus. Um exemplo simples. Às vezes o pai fez uma coisa errada, e às vezes você, para não, e foi descoberto, então está sendo confrontado, e às vezes você sabe de tudo, e você vai e acoberta o seu pai, como se realmente não tivesse feito aquilo. Você está negando a Cristo. E você tem que fazer uma situação dessa: pai, eu te amo muito, e estou do seu lado. Se o senhor for preso, eu vou estar até lá com o senhor, mas o senhor errou. O senhor errou. Assume isso. Vamos resolver isso juntos. São situações corriqueiras do nosso dia a dia, às vezes simples. Você está em casa, um telefone toca, você não ia atender, disse eu não estou. Isso não era Cristo, meu irmão. Isso não era Cristo. Isso é mentira, e não existe mentirinha nem mentirona. É você estar fazendo um serviço, você está executando ali uma determinada coisa, você tem que devolver um dinheiro para a pessoa, e você não devolver, está errado. Quando você faz isso, você está negando a Cristo. É você receber algo indevido e você não devolver, você está negando a Cristo. E a primeira demanda que Jesus exige de mim e de você é fidelidade ao Senhor. É a gente se entregar totalmente a Deus, reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Salvador. Nós precisamos reconhecer Jesus através das nossas atitudes. Às vezes a gente vem à igreja, às vezes a gente frequenta a igreja há tanto tempo, mas as nossas atitudes têm negado. E Jesus é o Filho de Deus, e nós cremos nisso. Às vezes nossas atitudes têm negado. O passar a mão na cabeça de um filho está errado. Hoje a coisa mais comum, às vezes é um filho fazer uma coisa errada na escola, às vezes até bater na professora, e um pai, às vezes até evangélico, cristão, e lá na igreja, e lá na escola, brigar com um professor. Você está negando a Cristo, meu irmão, quando você toma uma atitude dessa. Você tem que fazer: meu filho, você está errado. Você está errado, você tem que ser disciplinado sim. E se for necessário, vamos lá à escola para pedir desculpa à sua professora. São pequenas atitudes. E às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente deixa levar e não vai nem percebendo. Mas com isso nós estamos negando a Cristo.
Nós precisamos rever alguns conceitos, precisamos rever algumas atitudes que nós temos tomado, porque Cristo demanda isso de nós, obediência. E Jesus está dizendo, e em resumo, está disposto a segui-lo. Se você está disposto a segui-lo, você deve sofrer essa perseguição, até mesmo que seja dentro de sua casa. Essa foi a primeira demanda que Jesus obrou de nós. A segunda demanda ainda é mais radical que essa primeira, e exige amor supremo à sua pessoa. Leramos o verso 37 e 38. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que ele ir dizer, não é digno de mim, é você ser de fato cristão. É você ser digno dele, ou seja, é você ter uma vida, uma conduta onde Jesus se alegra. Nós estamos falando, e acabamos de falar, é no seu dia a dia. É o seu exemplo diário. Você ser digno de Jesus é você ter uma atitude o dia inteiro onde Jesus está do seu lado e está satisfeito com a sua atitude, está alegre com a sua atitude. Ah, mas eu sou digno de Cristo. Você vai ser digno de Jesus, você vai ser digno de Cristo quando você procurar viver uma vida correta. Quando você tiver coragem de dizer não às coisas erradas, dizer não ao pecado, tratar pecado como pecado. Quando eu e você tratarmos o pecado como pecado, nós estamos sendo dignos de ser de Cristo, chamado filhos de Deus. E às vezes a gente tem passado a mão em alguns pecados, como se para Deus existisse pecadinho e pecadão. É tudo a mesma coisa. Para Deus é tudo a mesma coisa. Você é digno de Cristo. Às vezes você tem um comércio, chega ali no final do dia, você tem que fazer um remanejo ali para de uma fiscalização. Não. Seja honesto. Pode entrar um fiscal a hora que desejar, pode vir o que for, você está agindo corretamente todos os dias, sua consciência tranquila, e você sabendo, Jesus está aqui do meu lado o tempo todo. O irmão, quando eu estava lendo esse texto, eu estava refletindo sobre isso. Falei, gente, se a gente vê a seriedade desse texto, de Jesus, ele é o Filho de Deus, ele se apresenta o tempo todo, ele trouxe esse conflito, essa guerra, e diz, eu não vim trazer paz, ele em momento algum, ele nega, e ele é Filho de Deus. Em momento algum, Jesus falou, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador. E outra coisa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que Jesus se apresenta, e é assim que nós cristãos temos nos apresentado, como filhos dele, e é o único, e é o caminho. Como filhos dele, e é o único, e é o mediador entre nós e Deus. Nós temos nos apresentado dessa forma. Nós estamos no final do ano, nós estamos projetando 2019, parte financeira, parte familiar, parte espiritual. De repente, eu e você estamos precisando, projetando 2019, algo diferente do que nós fizemos em 2018, ou vivemos em 2018. Nós temos agradado a Deus. Você tem comprado, você tem vendido, você tem atendido, você tem agradado a Deus com as suas atitudes. Deus tem se alegrado de você, da forma que você trata seu marido em casa, da forma que você trata a sua esposa em casa, da forma que você trata seu filho, você trata seu pai. Deus tem se alegrado. Deus exige isso de mim e de você. Deus exige isso de mim e de você, entregue tudo. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na igreja, dentro de sua casa, aonde você estiver. Você vai para uma academia, e no seu percorrer da academia, o seu caminho até lá, ou lá dentro fazendo exercício, e você possa se comportar de uma forma que Deus se agrade. Tantos evangelhos hoje
envergonhando o evangelho. Às vezes uma roupa e veste, às vezes uma palavra se dá. Eu já conversei com pessoas de, às vezes, conhecer um outro, e perguntam, você conhece fulano? Conheço. Ah, é de tal igreja? Ué, é crente? Não me disse ele era crente, não. Não me disse ele era evangélico, cristão, não, pelo amor de Deus. A atitude dele não diz isso que você está falando. Irmãos, nós temos que refletir sobre isso. A nossa atitude tem refletido o brilho de Jesus na nossa face? A nossa atitude tem mostrado quem é Deus na nossa vida? Nós temos que refletir sobre isso. E a terceira demanda, vou até correr um pouco a do tempo, mas a terceira demanda está aqui no verso 39. Diz assim: em acha a sua vida, perdê-la-á. Em todavia perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Este é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu. Ele aparece 6 vezes nos 4 evangelhos. E ele quer dizer com isso: em acha a sua vida, vai perdê-la. Achar a vida neste mundo significa você ser bem-sucedido, significa você ter se dado bem na vida. Eu financeiramente eu me dei muito bem, eu tenho uma bela previdência, eu tenho uma boa poupança, eu tenho vários imóveis, eu tenho N formaturas, N diplomas, eu consegui casar com uma mulher ou um homem mais bonito da cidade. Eu achei a minha alma, mas eu vou perder. Em achar a sua alma, perderá. Um exemplo que vai nos ajudar bastante para ilustrar isso aí, está lá em Lucas, capítulo 12. Vamos abrir Lucas, capítulo 12, verso 16 a 19. Para ilustrar melhor esse, em achar a sua vida, perdê-la. Lucas 16 a 19 diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu uma abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: e farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E nós achamos um homem, e pode dizer, e achou a sua alma. A preocupação dele era tão grande, e trazendo para os dias de hoje, ele não tinha lugar onde botar o dinheiro dele. Os bancos já não tinham mais cofre para guardar o dinheiro dele. Ele está assim: não, eu vou construir mais bancos, tem que abrir mais bancos na cidade. Esse cara é um, e pode dizer: olha, minha previdência está lá altíssima, eu tenho vários imóveis, a metade da cidade é minha. Ele achou a alma. Mas vamos ler o versículo 20, olha o que diz o versículo 20. Vamos ver se ele achou. Versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para encerrar. Esse cara achou a alma dele? Ele perdeu. Mas nós lemos um versículo e diz assim: mas no Mateus 34, 39, 10, 39, diz: em acha sua alma, perdê-la-á, mas em perder, achá-la-á. É dizer isso. Você pode fazer as mesmas coisas que o outro fez. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro é pecado. Eu não estou dizendo que você ter uma boa previdência é pecado, de forma alguma. Você se organizar e ter uma boa condição financeira é pecado, de forma, não é isso que eu estou falando. Você pode ter isso tudo, mas a questão é: quem estava em primeiro lugar na vida do primeiro? Era seus bens, era seu dinheiro. Por isso, a palavra de Deus diz: olha, você louco, achou a sua alma, mas vai perder. Agora nós podemos fazer a mesma coisa.
nós podemos ter a mesma coisa, porém, sendo em segundo lugar, não uma primeira coisa. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, não tem pecado nenhum em você ganhar dinheiro. Mas aonde está o teu oração? Aonde está o teu oração? Está em Deus ou está no dinheiro? Aí está a questão. Então, se você tem todas essas coisas, mas primeiro você buscou o reino de Deus, assim, mas mesmo buscando o reino de Deus, é bom ter dinheiro? É, até mesmo para você usar para o reino de Deus. Ô, gente, não é tão bom você ver, às vezes, uma obra missionária está começando, ou está sendo feita em determinado local, aí você tem condição de botar a mão no bolso, tirar um valor e depositar para poder ajudar naquela obra missionária? Você vê um pastor, um obreiro de Deus, passando por uma dificuldade, você poder pôr a mão no bolso e dizer assim: olha, durante um ano eu vou pagar o aluguel seu, ou eu vou pagar os estudos do seu filho, ou eu vou... Gente, isso não é pecado, você ter dinheiro, mas aonde está o teu coração? Como é que nós passamos esse ano? Nós lutamos, buscamos, corremos atrás, ficamos batalhando, herendo, mas o nosso dinheiro estava onde? É isso que nós temos que apresentar diante de Deus. Às vezes você tem uma empresa e Deus está te perguntando: ter essa empresa para quê, meu filho? E está vendo o seu coração, você está querendo ter apenas para você ganhar dinheiro, para você esnobar, para os outros e para você mesmo. Deus não vai te dar. Agora, se você fala assim: Deus, principalmente você sendo um cristão, aí você fala assim: Deus, eu quero ter uma empresa, quero ganhar dinheiro, mas eu quero usar isso, meu Deus, porque, lógico, para eu ter uma vida boa, para eu ter uma condição boa para minha esposa, para os meus filhos, mas principalmente para eu usar na obra do Senhor. Aonde está o teu coração? Então, em achar a sua vida, perdê-la-á, mas em perder a sua vida, achá-la-á. Em perder a sua vida, achá-la-á. Mas em perde a sua vida e neste mundo, por causa de Jesus, esse vai achá-la. Sem dúvida nenhuma, você vai achar, se você botar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ora, podemos questionar: em Cristo, para exigir essas coisas de nós? Olha, Jesus exigiu muitas coisas, gente. Quem era Jesus? Um judeu, filho de Maria, e viveu há mais de 2000 anos. Aí ele exige para as pessoas que estão com ele: olha, você tem que me amar mais, você ama seu pai e sua mãe. Você tem que me amar mais, você ama seus filhos. Você tem que me amar mais do que a si próprio. E se for necessário, você tem que dar a sua vida por mim. Hoje, dos dois, um. Ou Jesus era louco, ou ele era, em ele diz e é. Em era. Ele diz em era. Ele diz ele era o Filho de Deus. E nós sabemos ele é. Se ele fosse louco, nós não teríamos visto tantos milagres. E o Evangelho não estaria até hoje sendo poderoso e fazendo milagres e regenerando vidas, e regenerando vidas, e mais vidas, e mais vidas. Então, às vezes, nós temos participado de igrejas, nós temos participado de um grupo de evangélicos, mas nós temos vivido como se Jesus tivesse sido um louco daquela época. Ah, mas eu venho na igreja, mas às vezes vem na igreja porque gosta do ambiente. Como se a igreja fosse um local. Eu escolhi aí, como poderia ter escolhido um clube ou outro local. Não é. Jesus é muito mais que isso. Jesus é o Filho de Deus. Ele é, em ele diz e era. Nós sabemos disso, mas o que dói e nós sabemos, e muitas das vezes nós não temos vivido como se isso fosse verdade. Nós temos que estar disposto a morrer por Cristo. A opção para nós, e não tem outra, se Jesus demanda isso,
Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Os pais estão dispostos a renunciar, às vezes os filhos renunciar ao próprio pai por amor a Cristo? Qual é a razão pela qual muitos cristãos serem descomprometidos e não fazendo diferença nenhuma? Ou porque não entenderam de fato quem é Jesus, ou entenderam, mas por alguma razão, desde a incredulidade ou covardia, eles não têm de fato a coragem de assumir o que é Cristo. Eu quero, nessa noite, resumindo, convidar você a pensar sobre a declaração de fé que um dia você deu. É fazer você refletir sobre a vida que você tem levado depois de ter declarado Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Meu objetivo nessa noite é fazer você refletir sobre isso. É você pensar se você tem entregado tudo da sua vida nas mãos de Deus. Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Qual lugar Cristo tem ocupado na sua vida? Às vezes você fala, eu quero ir para a universidade, mas para quê? Qual lugar Cristo vai ocupar na sua vida lá? Eu quero um determinado emprego, qual lugar Cristo vai ocupar? O que Cristo representa hoje para você? O que Cristo tem representado hoje para a sua vida? Se Ele tem o primeiro lugar na sua vida, me diga uma coisa, você gasta tempo em oração? Se Jesus tem representado o primeiro lugar na sua vida, você tem gastado tempo em oração? Você tem gastado tempo em leitura da palavra? Todos os anos a Batista Moriá lança o Projetando, lê a Bíblia o ano todo. Eu tenho vindo à igreja o ano todo, eu amo Cristo, Cristo é o primeiro da minha vida. Realmente será que é? E, gente, quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente ama uma pessoa, a gente ela é pessoa. Eu amo minha esposa, o máximo do tempo eu posso ficar com minha esposa, amo meus filhos, o máximo do tempo eu posso ficar com meus filhos, eu quero estar. Aí a gente diz e ama a Deus, mas leva o dia inteiro e não lê a Bíblia. A gente diz e ama a Deus, leva o dia inteiro e não ora. E amor é esse? E amor é esse? Como é que eu amo se eu não quero estar junto? Ou eu só chamo na hora que eu preciso? Nesta noite você precisa tomar uma decisão. Ou você é um discípulo, ou você não é. Reflita sobre isso. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem vivido uma vida onde Cristo, aonde você estiver, a hora Ele chegar do seu lado, Ele vai se agradar? Ou em determinados momentos Ele vai ter que fechar os olhos para a coisa que você está fazendo? Você precisa decidir isso. Jesus, Ele é um adorador, um discípulo de verdade. E se você está aí nessa noite, e você tem vindo, às vezes só nas quartas-feiras, quarta de oração, de vitória, mas você ainda não decidiu por Jesus na sua vida, essa é a noite. E Jesus separou para você decidir, tomar uma decisão, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu tenho 30 anos de igreja, ou eu estou vindo para a igreja pela primeira vez, mas até hoje eu nunca decidi, eu me acostumei a ir na igreja, mas eu nunca decidi o Senhor como verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Eu não estou pedindo para você dar uma chance para Jesus, não. Na verdade, é Ele que está te dando mais uma chance nessa noite. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus.
te louvamos, a palavra do Senhor foi lida e eu te peço, em nome de Jesus, que eu possa completar essa palavra na oração de cada um. Eu sei, meu Deus, a palavra do Senhor é viva, é eficaz, verdadeira. Meu Deus, aí estão os teus filhos, muitos aí no templo, muitos ouvindo pela internet. E, meu Deus, às vezes tem alguém aí no templo ou na internet que está me ouvindo nesse momento e o Espírito Santo do Senhor tocou no coração. E eles, ó Deus, nunca tomaram uma decisão de entregar a vida ao Senhor, de andar segundo a vontade do Senhor, os ensinamentos do Senhor, as demandas que o Senhor exige. O Senhor exige tudo. E a pergunta que foi feita nessa noite: quem é Jesus para você? Meu Deus, às vezes as orações estão ardendo, mas o Espírito Santo do Senhor possa tocar e decisões possam ser tomadas. Aí no lugar onde você está, se você entra a sua oração para Jesus, você nunca fez isso, até você está aí pela internet, coloque sua mão no seu coração e fale: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Até hoje eu tenho vivido do meu jeito, até hoje eu tenho vivido da forma que eu achei melhor, até hoje eu tenho vivido do jeito que eu achava que devia ser, mas nessa noite, Deus, eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor controlando minha vida, eu preciso do Senhor direcionando a minha vida, eu preciso do Senhor 100% na minha vida. E você possa fazer essa oração, e Deus, com infinita graça e misericórdia dEle, possa te ouvir. Ele conhece o desejo do seu coração, Ele vai estar te ouvindo e Ele sabe se você está falando isso de boca para fora ou não. Então, se você não está falando isso de boca para fora, saiba que Deus vai realizar um milagre na sua vida a partir de hoje. Porque o nome de Jesus tem poder. E é esse nome que você está aceitando nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Independente de tempo de igreja. Se você nunca fez uma entrega total, essa é a oportunidade que Jesus está te dando. Não saia dessa noite. Ou você está na internet, não desligue seu computador sem tomar essa decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, quando Ele entra, o mal sai. Quando Jesus entra, a escuridão sai. Quando Jesus entra, a tristeza sai. Quando Jesus entra, a paz excede a todo entendimento, chega e faz morada na vida do ser humano e entrega a vida a Cristo. Louvado seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém.